Oi pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês um grande transtorno psicótico para a gente conversar sobre ele, para a gente avançar mais nas informações em relação à psiquiatria e talvez quebrar mais o tabu na psiquiatria e nesse transtorno também. Meu nome é Miliane Rossafa, eu sou médica psiquiatra e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos e para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e quem sabe alcançar mais pessoas com informações. Então vamos lá. Eu escolhi aqui para conversar com vocês sobre a esquizofrenia, que nós chamamos de a grande psicose. Então, dentro dos transtornos psicóticos existem várias psicoses, tá? A esquizofrenia é uma delas, talvez a mais prevalente, a mais grave. Quais são essas psicoses? Vamos conversar um pouquinho. Nós temos o esquizoafetivo, que é o transtorno esquizoafetivo, transtorno esquizofreniforme, transtorno psicótico breve, transtorno delirante, transtorno induzido por outras substâncias. Então vocês perceberam que existem vários tipos de psicoses quando vocês ouvem falar assim, fulano surtou, teve um surto psicótico. Precisa ser muito bem avaliado para a gente entender de qual psicose nós estamos falando. Mas o vídeo de hoje é sobre esquizofrenia e a prevalência da esquizofrenia é um caso a cada 100 pessoas. Então é uma prevalência alta. Igual a prevalência entre homens e mulheres, mas nos homens costuma aparecer um pouquinho mais cedo, ali já no início da vida adulta. Essa doença, esse transtorno, o quanto antes tratado, melhor o prognóstico. E o quanto mais crises esse paciente tiver, quanto mais surtos ao longo do tratamento, mais difícil vai ficando de reverter. Por isso que a adesão ao tratamento é essencial para que o paciente tenha qualidade de vida. Se a pessoa ela já nasce com esquizofrenia ou ela desenvolve durante a vida, o que pode causar a esquizofrenia? Bom, vamos lá. A gente nasce com uma predisposição. Isso quer dizer que tem uma predisposição genética. Provavelmente existe na família o histórico de alguém que tenha esquizofrenia. Quanto mais próximo você é desse familiar, por exemplo, um familiar de primeiro grau, você tem mais chance de ter se você tem esse familiar de primeiro grau com esquizofrenia. Não necessariamente você vai desenvolver esquizofrenia, porque tem alguém na sua família que tem. O ambiente, a rotina, a vida que essa pessoa é inserida, as coisas que acontecem na vida dessa pessoa contam muito mais, eu diria, muito mais do que a genética. Por exemplo, se essa pessoa usa drogas, pode ser um gatilho para desencadear a esquizofrenia. Se ela passa por um trauma, pode ser um gatilho. O que é gatilho? É como se esse estresse, a droga, o trauma, acordasse as células dormentes dessa pessoa que vão desencadear a esquizofrenia. Então, como eu disse, não necessariamente porque tem na sua família você vai ter, mas existe sim uma predisposição genética. Outro ponto importante para você que está aqui nesse vídeo buscando informação sobre esse transtorno. 10% da mortalidade dos pacientes esquizofrênicos é por conta de suicídio. Não necessariamente por conta de depressão na esquizofrenia, também pode acontecer, mas muitas vezes por causa dos delírios. Essas pessoas muitas vezes acham que estão sendo perseguidas, sentem muito medo, as conspirações que elas acham que está acontecendo, então isso pode levar ao suicídio. Mas a primeira e grande causa de morte dentro desse transtorno são as causas cardiovasculares, por conta de obesidade, diabetes, tabagismo, sedentarismo. Então é algo importante de saber que existe um risco sim grande de suicídio dentro desse transtorno, por conta de todo o contexto que ele leva o paciente a viver, mas não é a principal causa de morte. Então, cuidar da saúde física durante o tratamento é imprescindível para que o paciente tenha qualidade de vida. Como se faz o diagnóstico de esquizofrenia? Então, assim, o tempo mínimo de sintomas ativos é de 30 dias, ou seja, pelo menos por 30 dias esse paciente tem que ter apresentado algum dos sintomas que eu vou passar para vocês. Mas, num tempo total de 6 meses, ele precisa ter demonstrado alguns sinais. E quais são esses sinais? É bem variável, mas ele começa a se isolar, ele começa a mudar o comportamento, às vezes você percebe que aquela pessoa está se sentindo perseguida, a sensação é que ela está mais desconfiada, muitas vezes o olhar muda, a forma de falar muda, ela vai se isolando, vai comprometendo a socialização. Então 6 meses ou mais, não necessariamente precisa ser 6 meses, mas é um mínimo que a gente pede para diagnóstico, alguns sinais vão acontecendo. Mas a gente precisa pelo menos de 30 dias, se esse paciente não tiver medicado, de 30 dias de sintomas ativos.
que algumas pessoas conhecem por sintomas psicóticos. Então, qual é o primeiro sintoma, qual é o primeiro critério que a gente precisa observar se esse paciente tem? São os delírios. As psicoses, eu não falei no início do vídeo, mas vou pontuar agora, elas trazem uma quebra com a realidade, qualquer psicose. E o primeiro sintoma, então, são delírios, que é exatamente essa quebra com a realidade, é uma interpretação irreal dos pensamentos. Essa pessoa tem certeza que coisas que não estão acontecendo na cabeça dela estão acontecendo. Nós temos o delírio, por exemplo, persecutório. Ela acha que está sendo perseguida, ela acha que tem chip no corpo dela, em que as pessoas estão conseguindo monitorar o comportamento dela, monitorar o pensamento dela, que algumas pessoas conseguem comandar o que ela faz através do pensamento, que vizinhos ouvem o que ela pensa, que a televisão fala com ela, que a televisão ouve o que ela pensa também. Às vezes eles têm medo de comer, então a família que convive com esses pacientes passa por algumas grandes dificuldades, porque apesar de muitas vezes serem pessoas que querem ajudar, são as primeiras a serem afetadas. Porque esse paciente ele começa a ficar desconfiado que está colocando veneno na comida, que tem alguém observando, que aquelas pessoas estão fazendo um complô contra eles. Então toda essa situação delirante começa a assustar quem convive. E existem vários outros delírios também, aqui eu pontuei alguns. Outros sintomas necessários para o diagnóstico são as alucinações. Então, alucinações são alterações da nossa senso-percepção, dos nossos 5 sentidos. Não precisa afetar os 5 sentidos do paciente. As mais comuns são auditivas, depois as visuais, mas podem ter alucinações táteis, olfativas, gustativas. Então, vários tipos de alucinações podem acontecer. O mais comum na esquizofrenia são alucinações auditivas, onde o paciente escuta várias vozes, normalmente de comandos depreciativos, e essas vozes muitas vezes conversam entre si. Na maioria das vezes eles conseguem definir se é uma voz de homem, se é voz de mulher, o que essas vozes dizem para eles. Muitos casos de suicídio na esquizofrenia acontecem porque essas vozes de comando mandam essas pessoas se suicidarem, mandam essas pessoas fazer coisas contra a vida delas ou a vida de outras pessoas, ou muitas vezes dizem que tem alguém querendo fazer mal para ele, que naquela comida ali tem veneno, que aquele vizinho tá fazendo alguma coisa. Então são vozes que, mesmo que o familiar diga que é coisa da cabeça do paciente, na cabeça dele ele acredita que elas existem. Então as alucinações também visuais, onde eles veem coisas que não existem, eles veem bichos onde não tem, veem pessoas onde não tem, vultos, aquelas sensações de bichos andando na pele. Muito comum acontecer isso nas psicoses de alcoolistas, sentir bichos andando pela pele. Então, são alucinações que acontecem devido a alterações de senso-percepção. Então, é mais um sintoma para a gente ficar de olho na esquizofrenia para um diagnóstico correto. Outra coisa que pode acontecer são alterações do comportamento. Se ela tem alucinações, se ela tem delírios, naturalmente o comportamento dessa pessoa vai mudar. Em alguns casos, a higiene começa a ficar precária. Então, são pacientes que, em dias de 40 graus, tá de blusa de frio, ou em dias de muito frio, tá com roupa de calor, porque o comportamento muda, a conexão cerebral muda, então eles não têm a mesma percepção que nós temos. O pensamento ele pode ficar desconexo, descarrilhado, ele não consegue ter um diálogo, um fluxo de diálogo normal. Isso acontece com todos? Não. Nós temos pacientes que a cognição está bem preservada, principalmente aqueles que já tratam desde o primeiro surto e tratam corretamente. O grande motivo de recaída é a falta de adesão ao tratamento. Muitos pacientes não aderem corretamente e ficam tendo próximos surtos. A chance de reversão num primeiro surto é de 80%. Nos próximos surtos vai caindo de 50%, 30%, então cada vez fica mais difícil. Mas voltando lá aos sintomas para diagnóstico. Cognição. Inteligência, capacidade de aprender as coisas também pode começar a ser afetado. Como eu disse, não é em todos os pacientes, mas em muitos sim. Então esse paciente ele começa a ter dificuldade para aprender, ele fica com o afeto plano, ou seja, ele não fica nem feliz nem triste. Um olhar mais vidrado, mais penetrante, mais perdido, parece que tá um olhar vazio, não modula o afeto, então uma pessoa mais parada, parece que às vezes não tá entendendo o que você tá falando. Então altera pensamento, altera comportamento, altera emoções, e aí é importante a gente orientar o familiar também, para ele entender o que é que está acontecendo. Então eu vou finalizar esse vídeo deixando 2 dicas de filmes para vocês assistirem,
que tem relação com a esquizofrenia, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse transtorno, olharem, quem sabe, com outros olhos essas pessoas que precisam tanto da nossa ajuda. Então a dica que eu deixo aqui é o filme A Ilha do Medo e Uma Mente Brilhante, que tem personagens com esquizofrenia e que vocês vão entender um pouquinho do que é que pode estar passando na cabeça dessas pessoas, certo? Um grande beijo e até a próxima!